versículo 14 e 15. Isaías 57. Versículo 14, 15. E disse: aplainai, aplainai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito do abatido, ou dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Versículo 17. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri, escondi-me, indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Por favor, deixe seu ouvido aberto, esqueça de tudo, não se desconcentre. Está aí vindo uma libação na sua narina, né? Uma libação de churrasco, é churrasquinho pós o culto, né? Então assim, vai de repente acionar um botãozinho aí no seu estômago dizendo: tem churrasco lá fora, mas o churrasco é para depois. Você vai comer o churrasco depois. Agora é a hora do pão da palavra. Amém, amados? Amém, amados? Um convite especial de Deus é o tema da mensagem desta noite. Você sabe bem que existem muitos tipos de convites. Existem aqueles convites que são perigosos, podem levar ao abismo e à desgraça. Mas existem também convites irrecusáveis. Eu fico a me perguntar, meus irmãos, por que rejeitamos os convites de Deus? Sim, porque todos os dias Deus nos faz convite. Porque todos os dias Ele espera que nos acheguemos a Ele. E em sua maioria, muitas vezes nós recusamos os convites de Deus. Eu fico a me perguntar por que recusamos os convites de Deus. Por exemplo, todos os dias Deus nos convida a estarmos diante dEle para buscarmos a sua face. Por que será que rejeitamos esse convite para buscarmos a sua face? Todos os dias. Não, eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. Porque nem todo dia eu busco a face de Deus como deveria. Hoje iremos a um dos muitos convites que Deus faz na palavra. Esse capítulo é um convite.
de Deus ao seu povo. Dentre muitos convites que Deus faz na sua palavra, eu tentei fazer uma pesquisa, quantos convites tem de Deus na Bíblia, não achei. Se você achar depois você me passa, por favor. Eu não achei. Mas eu posso te garantir que é mais do que 10 convites. Mas dentre muitos convites que nós temos na Bíblia, que Deus faz a nós, seu povo, ao pecador, ao homem, nós vamos ficar com esse do capítulo 57 do profeta Isaías. O livro de Isaías é interessante, porque ele tem 66 capítulos. Exatamente o número de livros que tem a Bíblia. O livro do profeta Isaías é dividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 39. Do capítulo 1 ao capítulo 39, Isaías está falando sobre o julgamento de Deus à nação de Israel por causa do pecado, ou das consequências do pecado, da idolatria, da procrastinação em ouvir a voz dos profetas e não dar ouvido ao que Deus estava falando, ao abandono os cuidados das viúvas, dos pobres, a não guarda dos sábados, sobretudo a idolatria. Capítulo 40 ao capítulo 66 é uma outra parte do livro que vai falar da restauração da nação de Israel na pessoa do Messias. Vê se não é algo assim sublime. É exatamente como é a Bíblia. Ela fala do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e exatamente o Novo Testamento que vai falar da restauração do ser humano na pessoa do Filho, do Messias, que é Jesus. Mas interessante que a partir do capítulo 40, que é a parte que fala da restauração, a história diz que os discípulos do profeta Isaías, quando terminou o cativeiro da Babilônia, e você sabe bem que a correção de Deus para o povo de Israel foi o cativeiro da Babilônia. Quando terminou o cativeiro, os profetas de Isaías pegaram os pergaminhos, abriram os pergaminhos, e como consultaram os pergaminhos e viram lá que Deus estava levantando até o rei Ciro para trazer de volta o povo de Israel do cativeiro. E eles começaram a consultar os pergaminhos e eles verificaram o seguinte: Deus, pela boca do profeta Isaías, disse que o povo seria restaurado, que haveria um avivamento da nação, que a nação voltaria do cativeiro. Só que, à medida que os profetas, ou melhor, os discípulos do profeta Isaías, que abriu os pergaminhos para abrir a história, começaram a dizer o que estava escrito nos pergaminhos, acerca do que Isaías profetizou, parte da nação de Israel reclamava, murmurava. Parte da nação de Israel continuava tendo o mesmo comportamento antes do exílio da Babilônia. Continuavam ignorando a palavra de Deus, a correção de Deus. Esse é o ponto-chave desse momento em que os discípulos do profeta Isaías abrem os pergaminhos e vão falar: Deus trouxe vocês por cativeiro, mas foi porque Ele é um Deus que corrige aquele que ama. O cativeiro não é um juízo, o cativeiro é uma correção, porque Deus corrige aquele que ama. E ao invés do povo dar ouvidos a essa palavra, parte do povo de Israel, da nação de Israel, continuava tendo o mesmo comportamento: reclamação, murmuração, afastamento de Deus, falta de devoção. Os sacerdotes, os levitas, não eram mais os mesmos. E quando eu olho para esse momento histórico, me faz entender que assim acontece muitas vezes conosco. Somos corrigidos por Deus. Deus nos corrige porque Ele nos ama. A todos nós que somos seus filhos, Ele nos corrige. E quando abrimos os pergaminhos, ou seja, quando abrimos a palavra de Deus e ouvimos a voz do Espírito pela palavra, a gente não consegue entender que a palavra de Deus não é apenas
amor e graça, ela também correção. E por que não conseguimos entender as correções de Deus? Porque estamos focados demais na nossa vida, no nosso cotidiano, e insistimos em levar uma vida longe, afastada daquilo que Deus deseja para nós. Mas o livro do profeta Isaías, eu quero que você preste atenção, por favor, a partir do capítulo 49, especificamente do capítulo 49 a 55, Isaías vai falar muito do servo de Deus. Servo de Deus. E o que ele fala nesse bloco de capítulos, nessa seção de capítulos do 49 ao 55? Ele vai falar que Deus enviaria um servo. Esse servo seria sofredor. Esse servo seria alguém que seria rejeitado, seria humilhado, seria julgado, seria condenado e seria morto pelo seu próprio povo. Quem é esse servo? Um dia, um etíope estava saindo de Jerusalém. Ele vê um culto como esse. Cantou, louvou, ofertou e voltou para sua casa, na sua carruagem. Sentou na sua carruagem. Mas da mesma maneira que ele saiu da Etiópia e foi para Jerusalém vazio, ele está voltando para sua casa vazio. Aí alguém que está lá em Samaria, muito cheio do Espírito Santo, pregando Jesus Cristo, no nome de Jesus, libertando, curando. Esse alguém é arrebatado de Samaria, é levado até a estrada onde estava esse etíope, na sua carruagem bonita. E esse etíope estava assim, com parte de um livro, aliás, desse livro de Isaías. Ele está lendo esse livro e ele não está entendendo nada. Mas ele está tão incomodado, porque ele não entendeu nada, tão incomodado, que o Espírito Santo chamou esse moço é Filipe, diácono da igreja primitiva. Filipe corre, assenta na poltrona ao lado da carruagem do etíope e faz a seguinte pergunta: você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? E a resposta do etíope foi: não, ninguém me disse o que significa o que está escrito. Sabe o que o etíope estava lendo? O etíope estava lendo o capítulo 53 desse livro do profeta Isaías. E no capítulo 53 está escrito que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo de todos nós estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De quem esse texto está falando? Do mesmo servo que Isaías vai falar do capítulo 49 a 55. Esse servo é Jesus, que foi humilhado, julgado, condenado e morto pelo seu próprio povo. Aí o etíope entendeu, recebeu Jesus no seu coração, foi batizado e foi para sua casa, adorando ao Senhor. Porque ele agora está entendendo que no culto em Jerusalém estava vazio, porque faltava Jesus. Agora ele vai para a sua casa cheio, porque ele entendeu que Jesus é o Senhor da sua vida. Você não pode ir para casa com seu coração vazio se você vem em um culto onde Jesus está presente, onde Jesus salvou a sua vida. Você não pode ir para sua casa vazio. Porque nós não adoramos aquele que está na cruz, nós adoramos aquele que ressuscitou. Ele sim foi para a cruz, ele foi moído pelas nossas transgressões.
O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Nós adoramos aquele que sim morreu na cruz, mas adoramos aquele que ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por nós. Dito isto, chegamos nesse capítulo 57 do texto que lemos. Texto lindo, maravilhoso. E esse texto se divide em 3 partes. Não vou entrar nas 3 partes, vou ficar na última. Mas as 3 partes é o seguinte: a primeira parte desse capítulo vai falar do justo que morrerá sem ver o sofrimento. Uma alusão àqueles justos lá de Jerusalém, de Judá, que morreram antes do cativeiro da Babilônia para não sofrer. Versículo 1 e 2. E a partir do versículo 3, Isaías vai falar dos perversos, daqueles que profanaram o culto. Na verdade, o capítulo 3 a 13 é uma repreensão a esses que profanaram o culto, que abandonaram Deus, que foram provocadores do cativeiro da Babilônia. Eu quero então olhar para você, querido, com esse texto maravilhoso. Esse texto é lindo. Esse texto é maravilhoso. Quero me valer aqui da última parte desse capítulo, a terceira e última parte desse capítulo. Por quê? Ele é um convite. Ele é um convite para todos nós. É um convite a Israel. É um convite profético para que Israel pudesse viver um avivamento ao sair do cativeiro da Babilônia. Mas é também para nós um convite nessa noite. É um convite especial. E esse convite especial nessa noite é para que eu e vocês saiamos daqui diferente da forma como entramos. Afinal de contas, está dentro do livro de Isaías a seguinte palavra: derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Eu desejo que neste momento seu coração seja como terra seca, esperando pela chuva, esperando pelo derramar do Espírito. Eu desejo que você aceite o convite de Deus, ouça a sua palavra e vá para a sua casa nessa noite diferente daqueles que, ao ouvir os pergaminhos de Isaías, voltavam para suas casas reclamando, murmurando e continuando com o mesmo comportamento. Eu quero que você nessa noite entenda o seguinte: não é o pergaminho que está sendo aberto, é a palavra de Deus. Mas que você vá para a sua casa nessa noite cheio da presença do Senhor, ardentemente esperando pela volta de Jesus, ardentemente esperando para que a sua semana, ainda que seja difícil, não falte com você ou entre você e Deus um tempo profundo de relacionamento. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. Em que consiste esse convite especial de Deus para nós, seu povo? Dito aqui pelo profeta Isaías. Em primeiro lugar, esse convite consiste em preparar e fazer um caminho de volta. Ei. Esse convite de Deus, ou nesse convite de Deus, é necessário fazer o caminho de volta. Quero que você vá comigo mais uma vez para o texto. Eu quero ler o 13, não li o 13, quero ler o 13 com você. E ler novamente o 14. O 13 diz assim: quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Com calma, quando você chegar a casa, ou hoje não, mas amanhã, ou outro momento, seja um bereano, confira a palavra, você vai ver que aqui só há contrastes interessantes. E esse contraste é exatamente naqueles que rejeitaram a palavra de Isaías, quando ela foi aberta, e foram para suas casas com o mesmo comportamento, e aqueles que deram ouvido à palavra. Mas não é que a coisa se repete até hoje?
Mas não é que a coisa continua sendo do mesmo jeito? Tem sempre alguém dando ouvidos à palavra, mas tem sempre alguém rejeitando a palavra. E aí o versículo 14, Deus está falando uma coisa muito interessante. Eu quero que você leia o capítulo 14, e aqueles que leem a Bíblia vão perceber uma coisa bem interessante nesse versículo 14, perdão. Olha só, vou ler com calma. Está com a sua Bíblia aberta aí, irmão? Amém, glória a Deus, aleluia. Olha só. Dir-se-á, aplanai, aplanai, preparai o caminho. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Preparai o caminho. Endireitai as veredas. A que te parece isso? Semelhança com que palavra? É Isaías que está falando aqui. É Isaías que está falando em nome de Deus. Ele é o profeta. Mas qual a similaridade entre aquilo que Isaías está dizendo com o que está no Novo Testamento? Eu vou ser já objetivo, porque eu sei que você lê a Bíblia e já entendeu logo. João Batista: preparai o caminho, endireitai as veredas. Ele está chegando, ele está vindo, ele está chegando. E quando ele chegar, vai ter mudança. E quando ele chegar, vai ser diferente. Quando ele chegar, vai ter conversão. Quando ele chegar, vai ter arrependimento. Quando ele chegar, vai ter santificação. Quando ele chegar, ele vai batizar com fogo e com espírito. Coisa linda. Na verdade, a palavra é a mesma, tanto aqui de Isaías como de João Batista. É fazer o caminho de volta, é conversão. Sempre aprendemos que conversão é fazer o retorno. De fato é. Mas é muito mais do que isso. Conversão é o fazer o caminho de volta. E fazer o caminho de volta é se voltar para Deus. Por quê? Porque todos nós viemos de Deus. E há de ser que todos nós precisamos voltar para Ele. Ou não. Porque é uma escolha. É livre-arbítrio. Esse aqui é um convite. E o convite é: faz o caminho de volta. Agora preste atenção numa coisa. Quando você está em uma estrada, e as nossas estradas são ilustrações belíssimas do que está escrito aqui. É claro que se você pegar um filme americano e pegar aquelas estradas lá de Nova York, não vai servir de ilustração. Mas se você pegar atrás do HGG, serve direitinho. E é porque eu passo lá. O que Deus está falando? Para fazer o caminho de volta, aplainar. O que é aplainar? Marceneiro sabe o que é aplainar. É plaina. O que é plainar? Deixar liso. Isso fala de santidade. Deixar liso. Qualquer caminho que você faça de volta em relação a Deus e o seu reino, não pode ter sinais nem obstáculos que mancham esse caminho. Qual o convite de Deus para mim e para você? Aplane o seu caminho. Deixa ele liso. Não deixa marca de pecado. Não deixa nenhuma marca. Deixa lisinho. Mas não é só isso. O que está dizendo o texto? A lei de aplainar: tirai as pedras. Que pedras são essas? Aqui, nesse versículo.
Pedras aqui é pedra de tropeço. E na Bíblia, pedra de tropeço é uma forma de dizer algo que alguém coloca de propósito para que quem vem atrás tropeça e caia. Não sou eu quem diz isso. Jesus diz em Lucas 7:17. Diz Jesus aos seus discípulos que é impossível que haja pedras de tropeço, mas que é melhor para que alguém que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado ao mar, do que por uma pedra de tropeço no caminho de um dos meus pequeninos. Eu creio que a única forma da igreja tirar esta pedra de tropeço é com a oração. Porque tem coisa que só sai com oração. É igual o demônio, só sai com jejum e oração. Tira a pedra de tropeço. Por quê? Porque a igreja não é constituída de pedras de tropeço. A igreja é constituída de pedras vivas. Pedras vivas é pedras de apoio. Por que é pedra de apoio? Porque 1 Samuel capítulo 7 diz que Jesus é a pedra de socorro, é o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu e você não somos pedra de tropeço, somos pedra de apoio. Ou seja, se você precisar de mim, eu te apoio. Se eu precisar de você, você me apoia. Nós somos pedra de socorro, porque na verdade não somos a pedra de apoio, nós somos pedrinhas de apoio, porque a pedra de apoio é Jesus. Amém? Então a pedra de tropeço sai. Mas não é só isso, irmão. Nesse convite, para que o caminho seja feito de volta, é preciso tirar os buracos. Buracos. Está escrito. Buraco fala de falhas, advinda de desgastes, provocado por peso. Lugares que eu mais vou aqui na região é São Fidélis. O povo lá me ama, graças ao Senhor. Não mereço, mas o povo me ama. Amanhã vamos para lá de volta, né, Té? Passar o dia inteiro em São Fidélis amanhã. Eu tenho a casa de um pastor lá, Eduardo. Eu tenho o quarto do profeta na casa do pastor Eduardo em São Fidélis. Mas lembro, meu irmão, que até 10 anos atrás essa estrada estava um brinco. Tem um trecho aqui depois da Bela Joana, não, é Bela Joana, né? Fábio de Suco. O que tem de buraco ali? Sabe por que tem tanto buraco ali? Porque passa muito caminhão pesado. Sabe o que Deus está falando para a gente? Conserta o caminho, tira o buraco, tapa o buraco. E buraco é causado por peso. E sabe o que pesa na gente? O que pesa na gente não é trabalhar para Deus, nem para a gente. O que pesa na gente são as escolhas erradas que a gente faz. E aí o caminho que a gente anda fica cheio de quê, gente? Buraco. Prepara o caminho. Deus irá te conduzir ao novo do Espírito. Sua vida de relacionamento com Deus será restaurada. Você vai voltar ao lugar da devoção. Você vai voltar ao lugar da unção. Mas não se esqueça, Deus não vai com você se você não preparar o caminho para Ele segurar na sua mão. Não se esqueça disso. Deus está muito interessado em segurar na sua mão e andar no caminho que Ele pavimentou para você desde a eternidade. Mas para Deus segurar na sua mão, prepare o caminho.
Fique tranquilo, porque se você preparar o caminho, você vai voltar com alegria. Sabe qual foi a maneira de Israel preparar o caminho de volta da Babilônia? Quando eles saíram da Babilônia, saíram cabisbaixos, chorando, tristes, porque eram escravos de Nabucodonosor. Mas eles foram, mas prepararam o caminho, e um dia iriam voltar, e voltaram. Sabe como que eles prepararam o caminho de volta? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Sabe como que Israel pavimentou o caminho de volta para Jerusalém? Andando e chorando, cabisbaixo, mas andando e chorando, lembrando que o Deus que corrige é o Deus que dá a correção, é o Deus que traz a restauração. O Deus que dá a correção é o Deus que traz a restauração. Se você precisar fazer o caminho de volta, o mesmo caminho que você foi, de cabeça baixa, chorando, buscando, fique tranquilo, Deus vai segurar na sua mão. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que acontecia com as nações. As nações que viu o povo de Israel cabisbaixo, chorando e as lágrimas caindo na estrada, e zombaram. As nações agora estão dizendo: que negócio é esse? Que povo é esse? Que povo é esse que está voltando? É o povo de Deus, é Israel, que está voltando para a terra da habitação de paz, lugar onde Deus fala, lugar onde Deus se manifesta, lugar onde Deus governa seu povo. Você precisa voltar para esse lugar. Você precisa voltar para o governo de Deus. Você precisa voltar para a sua Jerusalém, lugar do governo de Deus, lugar da relação íntima com Deus, lugar onde Deus reina para todo sempre. Você precisa voltar para a sua Jerusalém. Faz o caminho de volta. Pastor, fazer o caminho de volta é muito difícil. Diga bem forte: eu sei. Diga forte, irmão: eu sei que fazer o caminho de volta não é fácil. Mas eu sei também que o meu Deus vai comigo, me fortalecendo, me ajudando. E eu sei que eu vou chegar no lugar da minha restauração, da minha bênção, da minha unção. Ei, aleluia. Aplauda Ele por isso, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Em segundo lugar, em que consiste esse convite de Deus? Consiste em um quebrantamento de espírito. Esse versículo 15, meus amados irmãos, e versículo lindo. Vamos ler novamente o 15? Só a primeira parte. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e sublime lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito. Esse versículo é o ponto máximo desse capítulo. Por que ele é o ponto máximo desse capítulo? Porque nele se encontra a revelação de um Deus transcendente, que acha-se assentado no alto e sublime trono, que habita na eternidade, santo em si mesmo, mas que tem uma outra habitação. E essa outra habitação é no coração de carne. Essa outra habitação é no coração humano. Mas veja bem, querido irmão, querida irmã,
precioso, preciosa, que está aqui nessa noite comigo, com a sua Bíblia aberta, ouvindo o que o Espírito está falando. Não é em qualquer lugar que Deus habita. Melhor, não é em qualquer coração que Deus habita. Ele está dizendo. Então, da mesma forma que Ele está afirmando que Ele habita no alto, sublime trono, que Ele é o alto, que Ele é soberano, que Ele habita num trono, que Ele é transcendente, Ele transcende a qualquer pensamento humano, a qualquer ciência. É impossível calcular a dimensão desse Deus, é impossível dimensionar o seu poder, da mesma forma que a gente não consegue traduzir em palavras a dimensão do seu poder, da sua glória. Ou seja, da mesma forma que não há palavras, preste atenção nisso por favor, não há palavras que possam definir a sua grandeza, também não há palavras para explicar como que esse Deus transcendente, santo em si mesmo, poderoso, glorioso, pode habitar num coração humano. Como? Também não há palavras e também não há explicações, mas há uma razão para a gente entender. Por que ele habita num coração humano? E esse é o convite de Deus. A condição para Deus habitar nas alturas, do Deus que habita nas alturas, habitar num coração, é o quebrantamento. O quebrantamento é uma chave. A Bíblia nos dá algumas chaves espirituais que muitas vezes nós não as usamos. Eu vou dar um exemplo só para a gente não estender. A fé. A fé é uma chave que a gente tem e muitas vezes nós não a usamos. Não vamos entrar nesse assunto. Mas aqui se encontra nesse convite de Deus, versículo 15, uma das maiores chaves que nós temos para que esse Deus poderoso, majestoso, glorioso e santo possa habitar no nosso coração. E essa chave é o quebrantamento. O quebrantamento é a chave que abre a porta para mandar embora do nosso coração e da nossa vida qualquer orgulho, qualquer vaidade, qualquer altivez. Quando você pega essa chave, a chave do quebrantamento, você abre uma porta e você manda embora qualquer orgulho, qualquer vaidade, qualquer altivez. Vai embora da minha vida. Esse coração não te pertence. O quebrantamento faz com que a ira de Deus dê lugar à misericórdia. Vou repetir. O quebrantamento faz com que a ira de Deus dê lugar à sua misericórdia. Afinal de contas, Deus não resiste a um coração quebrantado. O quebrantamento é o maior sinal que um crente de fato é verdadeiro adorador. Vou repetir. O quebrantamento é o maior sinal de que o crente de fato é um verdadeiro adorador. Não é cantar, pastor? Não, até porque cantar não é adoração. Tocar não é adoração. Adoração no original significa proscrinel. O que é proscrinel? Prostrar-se, render-se, quebrantar-se. Quando você se prostra, você abre você usa uma chave que abre os céus. Porque o adorador que se prostra e se quebranta, deixa o coração de Deus mole. Ele não resiste. E eu vou te falar, Deus fica assim, ó. Cadê? Achei. Inácio Pereira, número 10. No culto tem adorador. Não é só aqui, evidentemente que não. Mas o adorador se faz aqui no culto? Não. O adorador se faz em casa.
O adorador se faz no trabalho. O adorador se faz na escola. Vida quebrantada, quedada diante de Deus. O convite de Joel, irmãos, está gritando nos ouvidos dos quebrantados. O convite do profeta Joel está gritando nos ouvidos dos quebrantados. E qual o convite de Joel? Na verdade, de Deus, na pessoa do profeta Joel. Está lá no capítulo 2, versículo 13 e 14 de Joel. Deus está dizendo por boca do profeta Joel: ei, pode vir, mas não vem com roupa rasgada não, porque eu não vou aceitar. Não rasga a roupa não, porque isso é hipocrisia. Vocês estão tentando me convencer, mas vocês não vão me convencer. Não vem com veste rasgada, porque vocês não vão me convencer. Eu não quero roupa rasgada. O que é roupa rasgada? Religiosidade. Não vem com religiosidade não, porque eu não vou aceitar. O convite já é: rasgai os vossos corações, quebrantai os vossos corações diante de mim. Isso com choro, com lamento, com lágrima, com pranto. Esse é o convite de Joel que está ecoando no coração daquele que verdadeiramente é adorador, daquele que realmente é quebrantado. O convite é: vem, 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 mas vem quebrantado, porque ao quebrantado eu renovo. O quebrantado, olhando para Joel, eu encho do meu espírito. Eu encho do meu espírito. O quebrantado, eu dou o trigo. O quebrantado, eu dou a videira. Eu dou a romeira. Eu dou a bênção. Dou a aprovação diante das nações, mas sobretudo, o quebrantado, eu dou o meu Espírito Santo. Aleluia. Esse é o convite para você, irmão. Eu, o alto, que habito no alto sublime trono, mas também habito no coração. No coração o quê? Quebrantado. Para quê? Para vivificar. Para dar vida. Está na hora de experimentarmos esse avivamento. De verdade. Vamos ao último convite do texto. Em que consiste esse convite de Deus? O último convite desse texto. Um convite que nos leva a um profundo renovo. Versículo 16, leia comigo, por favor. 16. Porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face e a enfraqueceria, enfraqueceria, e as almas que eu fiz. 17. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri, escondi-me, indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Ainda o versículo 18. Eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar a consolações aos meus pranteadores. Repare que há um contraste do versículo 17 com o versículo 18. O versículo 17 está falando do comportamento de Israel antes do cativeiro, que eram guiados pelos seus corações. Se você ler do versículo 3 a 13, você vai ver esse comportamento. Eu poderia citar muitos aqui, mas só vou falar 2 para poder você entender. Sabe o que Isaías está dizendo? Ele está dizendo assim: vocês
Está escrito isso. Vou ler aqui então. 6. Nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas são a tua sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhe ofereces ofertas. Contentei-me eu com essas coisas. 7. Sobre os montes altos e elevados pões na tua cama, e sobre eles para oferecer sacrifício. Sabe o que está falando aqui? Relações sexuais ilícitas. Sabe o que eles faziam? Oferecia seus próprios filhos nas fendas das pedras a Moloque. Isso é ser guiado pelo próprio coração. Está escrito, depois você confere. Então, não fique desligado, por favor. Comigo aqui, por favor. Então, o versículo 17 está falando do comportamento de Israel antes do cativeiro. Só que é um convite de Deus. E o convite de Deus não é para esse povo que está aqui, é para o povo do versículo 18. Esse povo do versículo 18, espero que esteja aqui nessa noite. E quem é esse povo do versículo 18? Eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei, lhes tornarei a dar consolações aos seus pranteadores. Sabe que povo é esse? O povo do renovo espiritual. O povo que aceita o convite de Deus. O povo que Deus cura. O povo que Deus consola. O povo que Deus conduz. Esse versículo 18 fala da maior persistência de Deus. Você sabe, meu irmão, qual é a maior persistência de Deus? Nós sabemos quais são as nossas persistências. Nós, seres humanos, persistimos em querer prazeres, as coisas do nosso jeito. Pelas nossas coisas nós brigamos, no bom sentido da coisa, né? Nós corremos atrás, figura de linguagem, claro. Persistimos em cumprir as nossas metas pessoais. Por isso que cresce cada vez mais os coaches nas redes sociais, te oferecendo um pacote para você se superar, para você persistir em ser melhor. E não há nada de errado nisso, desde que seja justo, honesto e ético. Mas a pergunta é: qual é a maior persistência de Deus? A nossa nós já sabemos. A maior persistência de Deus é não desistir de nos amar. Eu pensei que uns 10 iam falar amém por isso, mas eu vou repetir. A maior persistência de Deus, e permita-me a redundância, a persistência de Deus é ter misericórdia de nós e nos amar. A nossa já sabemos. Nós somos persistentes para tanta coisa na vida. Nós sabemos qual é a nossa. Mas a de Deus Ele persiste em ter misericórdia de nós. Ele persiste em nos amar. Ele persiste em nos perdoar. Ele persiste em nos renovar. Por que Ele persiste? Além do seu amor e da sua misericórdia. Porque desde a eternidade Ele te criou com um DNA especial. Desde a eternidade, Ele projetou você para ser, para louvor da sua glória, uma bênção.
Você foi criado para o louvor da glória dele. Por isso é que ele persiste em ter misericórdia de você. Por isso que ele persiste em te amar. Por isso que o convite dele é: vem. Você precisa de renovo, vem. Eu vou colocar você no trilho novamente. Porque para mim você é uma bênção. Eu projetei em você em eternidade para que você fosse uma bênção. Ei, irmão, essa é a verdadeira mensagem de autoajuda. Aproveita que Deus persiste em te amar e ter misericórdia de você. Persiste em querer consertar. Persiste em querer fazer a vontade dele. Persiste em querer estar perto dele. Persista. Há esperança para o ferido, diz Jó, porque há esperança para a árvore que foi cortada, ainda que se torne a brotar, ainda que se torne a brotar e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. A esperança para você e eu. A esperança, por quê? Porque ao cheiro das águas brotaremos para o Senhor. Há um convite para Deus te renovar hoje. Há um renovo do céu vindo sobre você nessa noite. O capítulo 57, até o versículo 21. O capítulo termina com mais um contraste. E nesse último contraste, eu termino a mensagem desta noite, nós vamos a ele. Versículo 19 e 20. É um capítulo de contrastes. Um contraste de um povo que rejeitou o convite de Deus com um povo que aceitou o convite de Deus. E como termina esse capítulo? Com o seguinte contraste: eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, que não pode aquietar, cujas águas lançam a si lama e lodo. Os ímpios, diz Deus, não têm paz. O capítulo termina com mais um contraste. Que contraste? O contraste do louvor de Israel, que é perdoado, restaurado, renovado do cativeiro, e por isso tem paz, porque voltaram para a habitação de paz, Jerusalém, habitação de paz. Do outro lado, o ímpio, que o profeta vai dizer que esse ímpio não tem paz, eles são como um mar bravo, ou seja, não tem sossego. Vive o tempo todo atormentado, não tem sossego, como um mar bravo. Suas vidas estão mergulhadas na lama e no lodo, ou seja, permanecem sujos e sem saída. A palavra no original se aproxima de uma coisa chamada areia movediça. Parece uma coisa semelhante a isso. Areia movediça. Não tem como sair. Esse é o contraste daqueles que aceitam o convite de Deus. O que não falta? Louvor nos lábios. Não importa onde esteja. É isso que está dizendo o texto, irmão. Não importa se está longe, se está perto da cidade de Jerusalém. Por quê? Porque a paz não é a cidade. A paz é o Senhor da cidade. Não importa se você está aqui no templo ou se você está no seu trabalho. Onde você vai, você leva a paz. Por quê?
Porque você leva do seu coração o príncipe da paz. E por isso, onde você vai, tem louvor nos seus lábios, você louva a Deus. E por que você louva a Deus? Porque um dia você recebeu o convite dele, aceitou o convite dele. Você fez o caminho de volta. Você se quebrantou. E você pediu a Deus: Senhor, me renova. Por isso, onde você vai, tem louvor nos seus lábios. Tentam roubar a sua paz, mas não tem como. Porque a paz não está lá de fora, está lá de dentro. Porque o príncipe da paz habita dentro de nós. Mas o ímpio não tem paz, não tem sossego. A sua vida está mergulhada na lama, no lodo, na lama e no lodo. Lama, sujeira, pecado. Lodo não tem saída. Você não é aquele que a vida é como um mar bravio. Você não tem a sua vida na lama. Por quê? Porque você não é porco, você é ovelha. E você não é alguém que mergulha a sua alma no lodo. Você mergulha a sua alma nas águas do Espírito. Você entendeu, irmão? Há um convite de Deus para nós nessa noite. Há um convite para a gente viver aqui, nesse momento, nesta hora, um tempo de fazer o caminho de volta. Você está precisando fazer o caminho de volta? Faz. Tira todos os empecilhos. Faz o caminho de volta. Está precisando quebrantar? Quebrante-se. Está precisando de um renovo? Renove. E eu termino essa mensagem com o último convite de Deus. E esse convite não está no livro do profeta Isaías. Termina essa mensagem com um convite, um dos convites da Bíblia. Esse convite está no livro do livro de Tiago. Tiago, irmão de Jesus. E Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Vós de ânimo dobre, purificai o coração. Senti as vossas misérias, vossas mazelas, e lamentai e chorai, converter o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, que a seu tempo Ele vos exaltará. Esse é o convite de Deus para nós hoje, irmão. Chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Quer acessar a presença de Deus? Se achega a Ele. Agora é hora da gente experimentar para esse culto, nesse culto, um renovo de Deus. É onde que você precisa de um renovo. Mas eu tenho um convite antes do renovo para a sua vida. O convite para quem não tem Jesus. Porque esse é o maior convite da Bíblia. Vinde a mim, todos estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o maior convite da Bíblia. O convite para a salvação. Porque é possível que tenha alguém nesse auditório que ainda não tem convicção da salvação. Há um convite de Jesus para que você possa chegar a Ele, crer nele, entregar seu coração a Ele e sair daqui nessa noite salvo, batizado com o Espírito Santo e com a convicção da vida eterna. Então agora é a hora da gente responder o convite de Deus.
vou pedir para você abaixar sua cabeça, porque agora é a hora de todos nós responder o convite de Deus. E você não pode excusar-se, ou seja, rejeitar o convite, porque é o convite especial. O primeiro convite de Deus é para você que não tem Jesus no seu coração. Quer aceitar esse convite? Você está sentindo que o Espírito Santo está falando com você? Você está sentindo que você não pode rejeitar esse convite? Porque você precisa da salvação, você ainda não é salvo. Creia que Jesus morreu na cruz por você. Creia que o seu sangue vai purificar o seu pecado. Creia que Ele vai te dar o Espírito Santo, a vida eterna. Creia, porque aquele que crê será salvo, e o que não crê será condenado. O que eu faço, pastor? Entregue a sua vida a Ele, já que você crê. Eu vou te ajudar, porque a fé não é minha, a fé é sua, e a graça é de Deus. Com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados, eu vou te ajudar numa oração de fé, de entrega a Jesus, para que você saia daqui nessa noite salvo. Se você crê, e se você quer aceitar esse convite de salvação, basta você dizer em seu coração, ainda que seja em voz baixa, diga: Jesus, neste momento eu creio que Tu és o meu Salvador. Eu confesso que sou pecador. Confesso que preciso do Senhor. Vem morar em mim. Salva-me, Jesus. Me dê a sua vida eterna. Me dê o seu Espírito. Me purifica com o teu sangue. Amém. Continue com a sua cabeça baixa. Eu só quero saber se você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus. Ninguém vai conversar, ninguém vai falar, porque assim é o momento do Espírito Santo fazer uma outra coisa além de falar, é convencer. E não vamos atrapalhar o Espírito Santo. Se você ouviu a voz do Espírito, se você está entregando sua vida a Jesus, fez essa oração de entrega, eu vou pedir para você levantar a mão onde você estiver, porque a gente quer abraçar você com muita alegria hoje. Tem alguém que está entregando a sua vida a Cristo hoje, agora aqui? Senão eu vou entender que todo mundo aqui já é salvo. Alguém está entregando a sua vida a Cristo? Então todo mundo aqui é salvo. Eu não posso deixar passar a oportunidade de pregar o Evangelho. Todo mundo é salvo. Então vamos para o segundo convite. O convite do profeta Isaías: se aproximar de Deus. Convite para entrarmos num caminho limpo, sem pedra, sem buraco, sem obstáculo, ao encontro de um tempo de quebrantamento, ao encontro de um renovo com Deus. Há um convite do Todo-Poderoso para você se renovar nessa noite. Há um convite do Todo-Poderoso para você sair daqui nessa noite com um cântico de louvor nos lábios. Há um convite para você brotar, ter um broto novo do Espírito na sua vida hoje. Há um convite de um avivamento para a sua vida, irmão. Há um convite de um renovo do Espírito Santo, de uma unção nova sobre você, de um tempo onde a sabedoria de Deus vai tomar conta da sua mente, o discernimento de Deus vai tomar conta das suas emoções. Há um tempo de um renovo para mim, para você, para nós, antes que venham os dias ainda mais mal ainda do que são. Há um tempo para que a igreja de Deus, a igreja do Senhor, se quebrante na presença dEle. Só assim Ele se achegará a nós. Há um tempo onde Deus está te esperando para te abraçar, para te fazer como o pai
pródigo fez, abraçar você e aquecer seu coração de novo, aquecer sua alma, aquecer seu espírito, aquecer suas emoções, porque aquilo que Ele tem para sua vida, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Desde a eternidade Ele projetou você para ser uma bênção, para o louvor da sua glória. Então estou te convidando em nome de Jesus para deixar o seu lugar, vir aqui para o altar, para receber um renovo do Senhor, para dizer: sim, Senhor, eu quero, sim, Senhor, eu aceito, sim, Senhor, eu quero o teu renovo nessa noite. Vai levantando o seu lugar, irmão. Não espere a canção ser entoada, não espere não, vem para o altar da casa de Deus, porque é um renovo dele nessa noite sobre a minha vida e sobre a sua vida. Está esperando o quê para você aceitar esse convite de Deus? Está esperando o quê para você experimentar o novo de Deus na sua vida? Fique em pé, irmão, fique em pé, mas sai do seu lugar, vem para o altar. Chega para cá, irmão, chega para cá, irmão, chega para cá. Vem, vem. Vem, querido, vem. Ei, eu estou aqui, eu quero renovo, eu quero o novo de Deus. Está pensando que eu quero ser a mesma pessoa? Eu quero acordar amanhã diferente. Eu quero acordar amanhã melhor do que sou hoje. Eu quero acordar amanhã com mais cheio do Espírito. Eu quero acordar amanhã conhecendo mais de Deus. Eu quero acordar amanhã com mais intimidade com Deus. Eu quero acordar amanhã sendo o melhor marido. Eu quero acordar amanhã sendo o melhor servo. Eu quero melhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu estou aqui, eu estou aqui porque quero também, igual você. Cadê você, irmão? Cadê você que quer algo novo de Deus hoje? Cadê você? Fica, vem. Glória a Deus. Os instrumentos vão tocar e nós vamos fazer como diz o texto que lemos. Assim diz o Senhor: eu
O que habito no alto, o santo, habito no mais alto lugar, mas também habito no coração contrito. Aqueles que podem, aqueles que conseguem, por favor, ajoelhemos perante esse Deus, prostremos diante dele neste momento, coloquemos as nossas miserabilidades diante dele. Aqueles que podem nessa noite, ajoelhem-se por favor diante do Senhor. Quebre-se diante de Deus como uma vara verde, porque a vara seca, quando se dobra, quebra. Mas o que tem que você fazer agora é se quebrar como vara verde, vara que tem vida. Quebrante-se diante do Todo-Poderoso, porque Ele está procurando nessa noite aqueles que são quebrantados de espírito. Aleluia, aleluia. Só os instrumentos estarão ministrando. Que se ouça a voz do Espírito. Fale com Deus, querido. Rasgue o seu coração, rasgue a sua alma, rasgue o seu coração diante do Todo-Poderoso. Só os teclados, só os teclados. Fale com Deus, rasgue o seu coração, irmão. Rasgue o seu coração. Tira essa capa religiosa que está sobre você. Há um Deus no céu esperando o seu quebrantamento na casa dele. Aleluia. 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 Nos quebrantamos diante de Ti. Nos humilhamos diante do Senhor. Miseráveis homens que somos. Nós habitamos no meio de impuros lábios e de homens de lábios impuros. Somos miseráveis pecadores, Senhor. Não merecemos a Tua graça, não merecemos a Tua misericórdia, não merecemos a Tua glória. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos visita com a Tua misericórdia, Senhor. Nos visita com a Tua graça, Senhor. Quebrantamos os nossos corações, rasgamos os nossos corações perante o Senhor. Somos completamente miseráveis. Tem misericórdia, Senhor, de nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Nos esvaziamos do nosso orgulho, da nossa vaidade, Senhor. Nos esvaziamos do nosso orgulho, da nossa vaidade, Senhor. Nos esvaziamos, Senhor. Nos esvaziamos, Senhor.
Nos visita com teu Espírito, ainda que não sejamos merecedores. Nos visita com um sopro novo do teu Espírito. Sopra, Espírito Santo, um vento de renovo sobre nós nessa noite. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito, sopra. Traz, Senhor, um renovo sobre a igreja do Brasil, sobre a igreja em Campos, sobre nós, teu povo nesse lugar, Senhor. Visita-nos, ó Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, mas nos visita com teu poder e glória. Nos visita com teu poder e com a tua glória, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus.